A Arena do Conhecimento está de volta para mais um momento super importante e cheio de conteúdo de qualidade. E agora a gente fala da pecuária de corte brasileira, que é caracterizada pela diversidade dos sistemas de produção, por fatores climáticos, sociais, econômicos e associados a uma ampla gama de formas de produzir. E toda essa diversidade implica, às vezes, em grandes incertezas quanto aos resultados produtivos e econômicos. Para minimizar tudo isso, o uso de informações é fundamental no processo produtivo e o desempenho financeiro também. Como construir essas informações e tomar decisões com base em indicadores é o tema que vai ser abordado pelo veterinário da Embrapa Tocantins, Douglas Costa. Ele vai apresentar a palestra Como Construir os Principais Indicadores de Sua Propriedade de Corte. Boa noite, Douglas. Bem-vindo à Arena do Conhecimento 2020. Eu agradeço. Só uma pequena correção, né? Eu sou o Cláudio e a equipe que trabalha conosco na Embrapa, a Márcia, o Marcelo, o Leonardo e o Pedro, que lidera esse projeto também, estamos todos sediados aqui em Palmas, né? E é um prazer estar aqui para poder apresentar essa tecnologia para vocês. Com a devida correção, nada mais justo do que estar com o nome correto. Então, nós vamos ter a palestra com Cláudio França, estou falando certo agora? Correto. Cláudio França Barbosa, da Embrapa Tocantins. Então, o palco da Arena do Conhecimento é todo seu, fique à vontade. Muito obrigado a todos. Nós vamos iniciar um bate-papo. Eu peço que podem passar o slide da apresentação. Nós vamos apresentar alguns tópicos. Eu quero abordar no início uma pequena introdução sobre a bovinocultura de corte. Vamos abordar também alguns aspectos técnicos da produção intensiva a pasto, e apresentar o projeto ABC Corte no que tange a sua metodologia, apresentar os seus resultados, alguns dos seus resultados, e como vocês podem participar, né, efetivamente desse projeto, e fazer algumas considerações finais. Próximo slide. Bom, atualmente, do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto brasileiro, né, a bovinocultura de corte participa com 8,5% dessa produção. Então, é uma contribuição muito grande, né, dentro da participação de todo o agro no nosso PIB brasileiro também, que é aí próximo já de 30%, né, mas só a bovinocultura de corte já contribui com 8,5%. Próximo slide. Outra coisa importante também falar no histórico da nossa bovinocultura, né, é o crescimento que nós temos do nosso rebanho efetivo, né? Nesses últimos 30 anos, vocês percebem que nós tivemos um grande crescimento do efetivo do rebanho. E esse número tem sido estabilizado agora em torno de 200 e poucos milhões de cabeças, né? Só que nós temos, com esse mesmo número, tido um ciclo de produção mais curto. Próximo slide, por favor. Vocês vejam nesse próximo slide que, enquanto houve uma diminuição de em torno de 30 milhões de hectares nesses últimos anos de uso de área de pastagens, as pastagens vêm perdendo algumas áreas tanto para a produção de grãos, né? Nada que seja ruim, isso é bom também, como também tem tido um pouco de avanços de produção de cana em áreas de pastagens, então houve uma grande diminuição. E em contrapartida, nós tivemos um grande aumento da produtividade por área, a produtividade de arrobas de carne por área, né? Vocês observem que nós tínhamos aí em torno de 1,6 e hoje estamos com acima de 4 arrobas por hectare ano. Próximo slide. Os abates também, né? A percentagem de bois, não incluindo touros terminados e nem fêmeas, né?
com mais de 36 meses, vocês percebem, e inclusive hoje a ministra já falou sobre isso também, que a gente tem cada vez mais abatido animais mais jovens, com melhor qualidade de carcaça e com um custo menor, tanto para a propriedade como para todo o sistema de produção da pecuária de corte. Então, hoje nós temos uma diminuição grande do número de bois, né, terminados, uma diminuição do total de tempo gasto para esse abate. Próximo slide. Também observamos um aumento aí na produção, né, na produção de carne em relação ao confinamento e em relação à produção de terminados a pasto. Né, o número total de animais terminados em confinamento também nesses últimos anos tem aumentado e o número de animais terminados a pasto também tem havido uma grande progressão. Pode passar. Bom, fazendo uma pequena introdução, hoje nós temos à disposição para a nossa pecuária de corte muitos recursos genéticos adequados, tanto recurso genético de animais, quanto recursos genéticos de vegetais. Temos tecnologia de produção em constante aperfeiçoamento, de todos os tipos de tecnologias, tanto de protótipos, né, para o sistema de produção, isso inclui todas as fases da cadeia de produção. Temos disponibilidade de água em abundância para essa pecuária de corte. Temos um clima muito favorável, um clima tropical, que nos traz um favorecimento de produção vegetal muito grande. Temos boa topografia, né, muitas áreas planas no nosso país. Temos solos que, em grande quantidade de solos, podem ser trabalhados, né, com uma classificação que permite a produção pecuária com alta produtividade. Próximo slide. Bom, falamos de pasto por quê? Porque nós podemos falar de produção confinada, que tem um custo um pouco mais alto, né, por arroba. Tanto a gente pode inferir também para o leite a mesma coisa. Então, o custo de produção animal confinado, ele é um tanto quanto mais alto para grandes animais, e nós temos essa facilidade de ter bastante área de pastagem, como eu estava apresentando, e temos um menor custo dessa produção. O cenário nosso ainda no Brasil é de baixa produtividade média de arroba por hectare ano, como eu apresentei no slide anterior, em torno de 4,5 arroba por hectare ano. Nós temos uma possibilidade de produzir muito, muito, muito mais do que isso, né? E uma das causas dessa baixa produtividade média por hectare ano é a baixa fertilidade, né? A baixa eficiência de produção, uma incompatibilidade de oferta e de demanda de alimentos, principalmente no período seco do ano. Pode passar. Bom, aqui a gente apresenta nesse gráfico um custo de produção em relação ao nível tecnológico, né? Então, podemos observar que quanto menor o nível de produção, né, quanto maior o custo de produção, geralmente você vai tendo um aumento de nível tecnológico, ou vice-versa. Quando você tem um aumento de nível tecnológico, você também tem um certo aumento de custo de produção. Mas a gente não pode analisar somente por esse lado, a parte econômica. A gente não pode analisar somente a elevação de custo em relação à adoção de um nível tecnológico mais alto. Próximo slide. Né? Nós
temos um custo de produção na pecuária de corte de níveis tecnológicos em relação à recria e engorda, uma média, né, comparando aqui as 3 fases, né, nós temos observado que na fase de terminação nós temos tido uma adoção maior de nível tecnológico, mas ainda temos uma adoção mais baixa de nível tecnológico para as fases de cria e recria. No caso aqui, a recria, não está apresentando a cria. Pode passar, por favor. E como é que a gente pode melhorar essa produtividade? Em relação aos aspectos técnicos, né? Nós podemos considerar 2 coisas. O desempenho individual dos animais, que permite a gente aumentar a produtividade deles individualmente, mas que nos dá, com a genética e com os recursos que temos, um aumento de 2 até 3 vezes o potencial que a gente tem atual. Com relação ao aumento da produtividade, em relação à capacidade de suporte de produção de animais por área, né, nós podemos elevar essa produtividade de 3 até 10 vezes a mais do que a gente tem em relação àquela média que a gente estava vendo de 4,5 arroba por hectare ano. Entenderam? Pode passar, próximo slide. Então, dentro dos aspectos técnicos, a gente tem vários fatores que influenciam, né, nessa questão da produção a pasto, né? A gente sabe que não é simples, né? Que envolve várias coisas, desde a parte de solos, né? Também com relação à parte da produção vegetal em si, da planta, né? Envolvem vários aspectos. E também com relação ao componente animal, que também envolve vários aspectos, além das características raciais, da questão de categorias, a parte genética envolve sanidade e vários aspectos. Então, todos esses aspectos técnicos têm que ser considerados nos 3 componentes: solo, planta e animal. Pode passar. E quais são as condicionantes que a gente tem que considerar, né? A gente precisa ter como principal fator limitante do aumento da produção, né? A gente tem que elevar o potencial de crescimento das plantas forrageiras tropicais, porque para se ter uma maior produção por área, a gente precisa ter uma maior produção vegetal, né? Para que esses animais tenham alimento suficiente para ganharem peso em curto espaço de tempo, né? Além de elevar o impacto da capacidade de suporte na produtividade também, esse aspecto das plantas forrageiras tropicais, ele também depende de solo, né? Então, há necessidade de se elevar essa rentabilidade da área utilizada para a pecuária em termos de reais por hectare ano. Esse aumento dos custos, né, em relação aos valores dos produtos, pressionam os produtores para terem mais eficiência em relação a essa produtividade por hectare ano. Ok? Há uma necessidade também que a gente percebe com o maior uso de tecnologia de diluir os custos fixos dessas fases, né? É importante diluir esses custos fixos e quanto mais animais você tem, né, dentro de um mesmo espaço de tempo e dentro de uma mesma área, você consegue diluir custos de mão de obra, custos de benfeitorias, estruturas, abastecimento de água, etc. Pode passar. Nos sistemas de produção intensivo a pasto, a gente trabalha principalmente com a fase de recria e terminação. A fase de cria não está descartada disso, só que é necessário que haja alguns ajustes ainda para a gente trabalhar
com uma certa facilidade de manejo com a fase de cria para sistemas intensivos. Porque, considerando que a fêmea tem a cria ao pé, né, e que há necessidade de mensurar dados de ganhos de peso, então, essa questão de fazer as pesagens das fêmeas e dos bezerros é um pouco mais trabalhosa, né? E também existe a fase que está entre a fase pré-parto e pós-parto dessa fêmea. Então, para ela permanecer no sistema, é um pouco mais complicado e existe um entra e sai maior do que quando você trabalha apenas com lotes de recria e terminação, que facilita bastante o manejo. A base tecnológica do sistema para essas duas fases é a correção do solo e a adubação da área da pastagem. Também o manejo rotacionado do pastejo, né, que é a maneira de você conduzir os animais no pastejo, a colheita dessa pastagem, e a questão dos ajustes de suplementação animal. É uma base que a gente usa com bastante eficácia, com bastante determinação, para que o produtor consiga obter maiores margens nesse período de produção desses animais. O nosso potencial produtivo, dentro do projeto, a gente tem alcançado números de 40 a 50 arrobas por hectare ano. Houve algumas unidades que produziram, inclusive, número superior a 50 arrobas por hectare ano, em regime de sequeiro. Próximo slide. Nós sabemos que hoje a gente não pode ter mais amadorismo na produção forrageira e nem na produção animal. A gente precisa realmente conseguir fazer com que os nossos custos diminuam e a nossa margem, né, de rentabilidade aumenta. E isso é possível por meio desse projeto, a gente tem conseguido elevar bastante essas margens. Próximo slide. E quais são os requisitos, né, para se conseguir implantar, adotar essas tecnologias e ter sucesso, né, dali para frente com esse sistema de produção em cada safra. Cada ano safra, você ter sempre uma melhoria nessa produção e nessa rentabilidade. Primeiro, você tem que ter uma assistência técnica qualificada, né? E nós temos trabalhado nisso nesse projeto. Você tem que ter um planejamento tempestivo e assertivo, ou seja, nós já estamos em outubro esse ano, então fazer um planejamento, né, para se iniciar um sistema de produção intensificada. De agora para frente, que as chuvas já estão aí iniciando, algo já ficou para trás, que poderia ter sido planejado lá com certa antecedência no meio do ano, entendeu? Então, isso é importante, você planejar com antecedência e de maneira correta, conforme o seu objetivo, as suas metas. Isso permite fazer compra estratégica de insumos, isso é um requisito. Por isso que precisa ser tempestivo o planejamento. Fazer compra estratégica de insumos envolve mercado, né? E a gente tem que aproveitar o momento mais oportuno de mercado. Exige uma estrutura mínima, como divisão das pastagens, né? Exige você ter trator, adubador, lanço, praças de alimentação com coxos e bebedouros, né? Água encanada de boa qualidade, preferencialmente água encanada em relação à água de tanques de represas, preferência à água em bebedouros. E também a balança, que é o seu instrumento de mensurar, né, os seus ganhos, mensurar os dados técnicos de ganho de peso. Outro requisito o produtor tem que ter uma qualificação e um engajamento de equipe, certo? Essa equipe a gente vai treinando ela, mostrando o sistema da gente trabalhar, como que é feito tudo, e havendo esse engajamento, com certeza
principalmente, às vezes, se essas equipes têm alguma participação efetiva nos ganhos de peso dos animais, e se eles têm alguma percepção no final do processo, com certeza o engajamento é melhor. Tem que haver também um requisito básico, que é o acompanhamento e as análises de resultados, né? E, com isso, então, tem que ter gestão. Ok? Pode passar, por favor. Uma estratégia para aumentar a adoção dessas tecnologias é a atualização tecnológica que nós temos feito com os extensionistas e consultores, né? Nós estabelecemos uma rede de unidades de referência tecnológica por meio deles e promovemos estímulo à adoção da intensificação das tecnologias de agricultura de baixa emissão de carbono. Próximo slide. Bom, os objetivos do projeto ABC Corte é promover a adoção dessas tecnologias do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono por meio de produtores de gado de corte do Tocantins, né, e de outros estados também, agora que a gente já está além das fronteiras do Tocantins, com ênfase na intensificação da produção de carne em pastagens, né? A gente procura aumentar e fortalecer essa rede de consultores e multiplicadores, certificando eles da capacidade deles para que os produtores os conheçam e possam contratar essa assistência técnica deles. Ampliar a adoção de boas práticas produtivas em propriedade de gado de corte, com a recuperação, né, e a intensificação dessas pastagens, dessa produção de gado a pasto. E avaliar também o impacto da adoção dessas tecnologias, tanto com relação ao aspecto ambiental, ao aspecto social e ao aspecto econômico. Próximo, por favor. A nossa equipe, a gente mostrou uma parte dela no início, né? O Pedro é que lidera o projeto. Eu também trabalho com ele já há mais de 8 anos, desde 2012. E temos a Márcia, colega doutora Márcia, Marcelo Cunha, Leonardo, o colega Davidson, o colega Clênio, que é da comunicação, e o Alexandre Aires e o Jefferson. Próximo slide. A nossa metodologia, então, é simplesmente transferir essas tecnologias para esses técnicos, né? E esses técnicos vão transferir essas tecnologias para os produtores que eles assistem. E dentre desses que eles assistem, ele escolher um para que seja uma unidade de referência tecnológica. Os outros também são assistidos da mesma forma, mas como nossa equipe é pequena, não temos como acompanhar todas as unidades que eles assistem. Pode passar. Essas unidades a que eu me referi são de referência tecnológica. Do que se trata? É uma propriedade rural na qual as tecnologias propostas nessa capacitação continuada dos técnicos são implantadas visando a capacitação prática desses multiplicadores e desses produtores parceiros e o estabelecimento de produção de sistema de produção de referência, né, para determinada região. E ainda a realização de eventos de difusão dessas tecnologias ali empregadas, apresentando os resultados em eventos como dias de campo e intercâmbios. Próximo, por favor. Como é que se trata dessa metodologia? Claro que ela é uma metodologia que o técnico vai passar por uma certificação, então existe uma classificação, né? A gente precisa de receber dados, e é claro que, por circunstâncias, muitas vezes, no ano safra, nem todos conseguem sucesso, né, nessa implementação. Pode passar. As URTs vão sendo consolidadas, e essa é a metodologia, as etapas, né? Nós temos aí o início do trabalho com um diagnóstico, né? Fazemos um planejamento, né? E depois desse planejamento se faz acompanhamento da execução das atividades que foram planejadas,
Isso gera uns resultados, e esses resultados são analisados e retroalimentam o nosso sistema para fazer novo planejamento, e assim continua a cada safra, né, com acompanhamento nosso. Pode passar. Algumas ferramentas que a gente utiliza para controle dos dados técnicos e econômicos são planilhas, né? Planilhas que a gente desenvolveu dentro do projeto, né? O Pedro é o principal desenvolvedor dessas ferramentas. A gente tem ajudado a aperfeiçoá-las, né? Tanto nós, colegas, como os próprios multiplicadores, os técnicos a nível de campo, algum detalhezinho que às vezes precisa ser aperfeiçoado, a gente tem a contribuição deles e até dos produtores para aperfeiçoar essas ferramentas. Pode passar. Dentro da metodologia, a gente exige o quê? O cumprimento de todas as etapas práticas do projeto, né? Resultando na geração dos indicadores técnicos e econômicos das URTs. Então, todo final de safra, né, eles nos apresentam esses resultados técnicos da produtividade que aconteceu, da margem bruta, por meio dos cálculos que a gente tem por meio das planilhas, né? E esses técnicos que têm esses resultados se tornam aptos a replicar essa metodologia do ABC Corte. E todo o certificado ele é emitido por safra, então, e a renovação é mediante a continuidade do trabalho a cada ano. As demandas recebidas via Embrapa, elas são direcionadas para esse grupo de técnicos certificados que a cada vez mais atendem maior número de produtores. Pode passar. Os benefícios que a gente tem tido com esse projeto é justamente a retroalimentação da pesquisa, o aumento da adoção de tecnologias já produzidas não somente pela Embrapa, mas também pela Embrapa, e uma ampliação da rede de parceiros. Esses são benefícios grandes que a gente tem tido. Para os consultores, o benefício é o aumento da demanda pelos serviços deles, né, pelos serviços ofertados por eles, e o próprio desenvolvimento deles, técnico-científico, e o reconhecimento e valorização profissional dos mesmos. Então, são benefícios muito importantes para os consultores extensionistas. E para o produtor, é ter acesso à assistência técnica qualificada, ter informações técnicas validadas, implementação de processos gerenciais e essas avaliações in loco, né, dos sistemas de produção propostos. O próximo, por favor. Com relação à divulgação desses dados em eventos, além dos eventos, nós temos eventos técnicos, né, que são encontros semestrais com esses multiplicadores, com os produtores e parceiros, e também com produtores com potencial de adotar as práticas propostas, né, os novatos. Realizamos dias de campo. Nesse momento agora de pandemia não está sendo possível fazer os encontros presenciais, mas a gente tem tentado apresentar de forma virtual, né, em alguns encontros que a gente promoveu pela Embrapa, e apresentando os resultados técnicos e econômicos das URTs. Também palestras como esta a gente tem apresentado, e seminários locais e regionais, né, com articulação realizada pelos técnicos multiplicadores, ou mesmo por nós, e o objetivo é sensibilizar produtores de modo a fechar parceria para incluir maior número de URTs. O próximo, por favor. Temos já também algumas publicações, alguns estudos de caso das URTs que já foram publicados em séries de documentos da Embrapa, apresentando resultados de safra, né? Nós já temos publicações apresentando resultados da safra 18-19 e agora da safra 19-20 já está sendo publicado também. Revistas técnicas voltadas ao agronegócio e vídeos dessas URTs, que são publicados no YouTube. Próximo, por favor.
Atualmente, nós temos sistemas rotacionados intensivos, 26 módulos foram rodados nesse ano, nessa safra 19 e 20. Nós iniciamos na safra 17 e 18 com apenas 6 módulos. Na safra 18 e 19 já passamos para 10 módulos rotacionados, né? Então, vocês verem que está quase que dobrando, ou mais que dobrando agora a cada ano safra. Pode passar. Aí algumas imagens dessas unidades de referência tecnológica, né, de pastagem e piquetes dentro dos módulos com rebanho. A maior parte delas tem sido usado gramíneas do gênero Panicum. Pode passar. E temos aqui, dentro das planilhas, alguns indicadores, né, e as unidades que a gente mensura para apresentar e para nos dar depois, por meio desses indicadores técnicos, os indicadores econômicos. Pode passar, por favor. Aí mostrando, nesses indicadores, como que influencia a adoção do nível tecnológico, por exemplo, a eficiência de uso de nitrogênio e a maior quantidade aportada de nitrogênio por hectare, como influenciou na produtividade, né, no aumento da produtividade média dessas URTs e, consequentemente, no aumento da margem bruta dessas URTs, desses produtores. Próximo. Os resultados aqui, 2018-19, nós vemos dessa mesma forma, né, esse aumento de produtividade. Nós tivemos algumas unidades com alta produção de arrobas por hectare ano, né? Dentre essas, aí, apenas uma que era com tecnologia de irrigação, as demais são todas de sequeiro. Então, vocês podem observar, os números mostram médias, né, de valores muito acima da produtividade de arroba da média nacional. Próximo, por favor. Alguns resultados agora dessa última safra que a gente quer destacar. Talvez eu não consiga visualizar muito bem de onde eu estou, mas vocês podem observar com atenção na terceira coluna, né, que com relação ao que foi aportado de nitrogênio, né, vocês observam o mesmo que a gente observou nos anos anteriores, né, o aumento da produtividade em relação à maior quantidade de adubação e um aumento dessa lotação também, da capacidade de suporte da pastagem, é claro, então permitindo um ajuste de lotação com maior número de animais por hectare. Próximo, por favor. Aí só uma imagem, né, mostrando uma área de praça de alimentação sombreada, né, ali vocês veem um coxo no centro. Então os animais ali tem um bebedouro também próximo, que ficou um pouquinho fora da imagem ali, mas e os piquetes em volta, né, então é aquele sistema de praça de alimentação centralizada, com um bebedouro centralizado para que os animais andem menos, tanto para acessar o suplemento quanto a água de dessedentação, e os piquetes em volta são de forma retangular, o mais próximo do quadrado possível, buscando maior eficiência de colheita dessa pastagem. Hoje, os técnicos certificados, pode dar uma paradinha nesse slide aí, né? São esses que a gente tem certificados para essa última safra, e a gente tem o prazer de estar trabalhando com essa turma aí, com essa equipe, né? Esperamos que tenhamos mais técnicos na próxima safra. Já tem várias pessoas que são novatos, que estão trabalhando conosco, e muitos produtores novos também que estão iniciando na adoção dessas tecnologias. Passa mais um, por favor. Só fazer as considerações finais, eu vou te pedir para voltar aquele slide dos técnicos, para a gente deixar no final.
Pode passar as considerações finais. As considerações finais que eu quero fazer é que, assim como a gente, em tudo na nossa vida, tem que estar fazendo o planejamento, né, com antecedência, para que dê certo, para que seja mais prazeroso, né, e mais rentável, é claro, e que nos traga prosperidade, e que agrida menos o meio ambiente, e que seja mais socialmente correto, né? Então, a gente precisa de ter muita atenção com relação à adoção dessas tecnologias que envolvem um pouquinho mais de custo por área, certo? É importante ter a assistência de um bom técnico. E nós temos certeza que todos que estão adotando e que já vêm há 3 anos conosco, participando desse projeto, estão muito satisfeitos com os resultados. Eu gostaria de agradecer muito a nossa equipe toda, agradecer aqui a minha participação nesse evento, agradecer ao pessoal do SEBRAE e estou aberto a perguntas. Então, eu só quero reforçar que essa palestra foi com o zootecnista, mestre em ciências veterinárias, Cláudio França Barbosa, que é analista da Embrapa aqui na capital, falando sobre ABC do corte, intensificação sustentável da produção de carne a pasto. Eu vou fazer só uma perguntinha em virtude do nosso tempo, Cláudio. Como é que o produtor pode participar desse projeto? Então, por isso que eu pedi para a nossa produção aqui, deixar esse último slide. Hoje nós, de qualquer estado, você que está nos assistindo, de qualquer estado, você pode entrar em contato conosco, né, e procurar saber se já existe algum técnico no seu estado ou na sua região, próximo às suas propriedades rurais, que já estão participando conosco desses encontros técnicos e dessa capacitação na adoção dessas tecnologias. Quem é técnico, por favor, também pode entrar em contato conosco, né? No final, aí eu vou deixar o último slide, tem o nosso contato de e-mail e telefone. Se quiser colocar, por favor, é o último slide. Exatamente. E entrar em contato conosco para que a gente possa levar até vocês essas tecnologias. Tá certo. Muito obrigada ao mestre em Ciências Veterinárias, Cláudio França Barbosa, da Embrapa Palmas, Embrapa Pesca e Aquicultura, falando sobre esse tema, esse projeto que é desenvolvido. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu é quem agradeço a todos. Obrigado.